esse é mais um episódio do Bitar Podcast. Rubia, vamos para mais uma conversa? Vamos, João. E essa tá boa, hein? O episódio de hoje está muito interessante. A gente vai falar sobre a importância e a representatividade indígena no Brasil. A gente vai falar, inclusive, sobre a importância de valorizar e, mais do que isso, reconhecer a cultura desse povo, que é muito importante para toda a história do Brasil e do mundo. Infelizmente, apesar dos indígenas serem os primeiros habitantes do Brasil, sua cultura e história nem sempre são valorizadas e representadas de forma adequada na sociedade e na política. E a gente tem dados aqui para mostrar qual que é a realidade desse cenário. De acordo com o IBGE de 2010, vale lembrar que durante a gravação desse podcast, o censo de 2022, que vão trazer dados mais atualizados, ele ainda está sendo realizado. Mas, de acordo com dados do IBGE de 2010, existem no Brasil cerca de 896 mil indígenas de 305 etnias diferentes, distribuídos em todos os estados da Federação. A Constituição Federal de 1988 reconheceu o direito dos indígenas à demarcação de suas terras e à preservação de sua cultura e tradições. Porém, na prática, esses direitos ainda enfrentam muitos desafios e resistências. E é por isso que nesse episódio vamos conversar como e por quem a cultura indígena é representada no Brasil, a importância de se falar sobre as raízes desse povo e como é a representatividade e o protagonismo dos indígenas dentro da política. E o objetivo é que no final dessa conversa a gente entenda por que, a luta indígena é importante, principalmente pela garantia dos direitos, pela preservação da cultura, pela própria demarcação das terras, que ao longo da nossa conversa com a nossa entrevistada a gente vai entender melhor qual que é o significado disso, como é que funciona, e que todo esse trabalho, todo esse direito, muitas vezes é ameaçado pela exploração de recursos naturais e até mesmo por conflitos com grandes empresas e até pela própria política de governo. Então, para a gente entender por que é tão importante que a cultura indígena seja preservada e respeitada e como podemos contribuir para que isso aconteça, vamos conversar com ela, a cacica Cauani Tupinambá. A cacica é uma mulher indígena tupinambá, conhecida também por Maria de Lourdes Lima Soares, seu nome de branco. Ela nasceu em Missão Velha, no Ceará, e veio para Uberlândia em 1990, onde é cacica representante dos povos indígenas de Uberlândia, Triângulo Mineiro e região. Trabalha com as místicas, rezos, cânticos, medicina e culinária naturais. É também coordenadora da cozinha comunitária do bairro Glória e fundou a OCA, Centro Cultural Indígena Cacica Kauapoti Guarani. Seja muito bem-vinda, cacica. Olá. Como já falou sobre mim, Sou a cacica Cauani. Estou com o legado da cacica Kauapoti Guarani, que já passou o Grande Rio, ou seja, já foi e virou encantada. E estou aí para somar e trabalhar com nossos povos e resgatar os nossos povos indígenas de qualquer etnia, seja Tupinambá, seja Borolo, seja Guarani, enfim. Acho que vai ser uma conversa muito bacana que a gente vai ter no Bitar Podcast de hoje. Desde já, muito obrigado por ter aceitado o convite de conversar com a gente. Cacica, para a gente dar início então a essa conversa, tem muita gente que inclusive está vendo a gente pelo vídeo, Então explica para a gente qual que é o significado desse cocar que você trouxe hoje. O significado do cocá, que um chama cocá, penacho, Para os povos indígenas, um cacique, cada etnia tem seu cocá. Na nossa Tupinambá, tupi. A tupi é cocá grande, quanto mais grande. Significa uma coroa. Que é um cacique, um pajé, é o representante maior, a liderança maior. É a coroa de um rei, de uma rainha, de um governo. É uma identificação de mostrar que a gente tem uma liderança. E as cores da natureza, que traz as cores do que nós representamos, do que nós defendemos. Terra, água, animal, matas. Esse cocameu significa todas as cores do que estamos vivendo hoje da natureza. E aí, cacica, a gente ouve muito falar nos caciques e nos pajés. Como é ser uma cacica, uma mulher indígena aí na liderança? É uma responsabilidade muito grande, porque a gente
É como se tem hoje em dia os artistas, não tem que ter um escândalo com o nosso nome, tem que ser uma pessoa pura, uma pessoa que está na frente, lutando pelos direitos e os deveres e tudo que é direito das aldeias, né? Representando o povo em todos os termos. Para a gente entender melhor, qual que é o significado, então, dessa palavra cacica e pajé? Como que funciona? Tem alguma responsabilidade? Muita responsabilidade. A cacica, como eu já falei, é que luta, é o presidente que vai buscar, nos outros, fazer aliança com os outros aldeias. E o pajé é o que cuida das doenças, é o médico, é o conselheiro, é o guru. É aqui, digamos, é o guru daquele lugar. Quando a família está em conflito, ele chama aquelas pessoas, tipo, o governador, no caso, é a rainha e o governo, que vai cuidar dos bem-estar da aldeia, né? Vai treinar os novas lideranças, vai treinar os jovens, as moças, que aí tem a esposa dele, que representa, que vai treinar as meninas para ser as futuras mulheres da aldeia, né? Os futuros jovens da aldeia, homem, liderança. Então é isso. E, infelizmente, eu sou cacica pajé. Né? Infelizmente. Conheço as ervas, as comidas, prepara os rezos, as festas, os rituais, os torê, enfim. E aí, aqui na sua biografia, e também você falando que deu continuidade ao trabalho da cacica Kawapoti Guarani, que ela fez a grande passagem, se tornou encantada. Então, esse legado, antes da grande passagem, já fica escolhida a pessoa que vai estar no lugar daquela pessoa que fez a passagem? Quando nas aldeias, cada aldeia, ele já sabe os caciques, já fica sabendo, porque é pelas rezas, pelos encantamentos, os encantadores orientam quem vai ser a nova liderança. A nova liderança. Que no caso, a cacica ou o cacique são os filhos dele. Como a Poti não teve filho, nem eu sabia. Nem eu sabia que ela estava o tempo todo preparando eu para ser uma cacica. No meio de tanta pessoa, tanta gente. Quando ela passou o Grande Rio, que não deu tempo, ela estava me preparando, ela estava levando eu para os lugares e tal. E conversando comigo, mas nem eu sabia. Quando o dia que ela partiu, as pessoas chegaram em mim. O legado da Poti é seu. Eu assustei, eu digo, o que é legado? Porque para mim era uma conta grande, eu digo, não, tá enganado. Aí eu cheguei e perguntei pra menina, o que é legado? Ela disse, você é a nova cacica. Aí eu disse, eu não quero, porque é uma responsabilidade, todo mundo aponta o dedo, você sabe como é que é? O governo não tá fazendo nada. Aí ele trabalha tanto, mas sempre... Enfim, aí eu marquei a missa, 7º dia, tal. Fiz, daqui a um mês vamos fazer a eleição. Eu vou ficar como liderança até o dia da eleição. No dia da eleição, eu digo, eu não vou participar, estou fora da eleição, vou ficar na cozinha. Quando eu dei festa, todo mundo entrou, cacica. Gente, eu pedi, não. Ela deixou o legado. É ordem quando isso acontece. Depois eu passei pelos pajés, você não é cacica porque você foi escolhida, não foi porque ela escolheu, que os encantados escolheu. O sol, a lua, os astros celestiais. Você não é só cacica, você é cacica pajé. Eu digo, ai meu Deus, mais responsabilidade. Então, estamos aí, todo trabalho. Na cidade não é fácil, né? Mas a gente está com o trabalho aí. E hoje você faz todo esse trabalho em Uberlândia, aqui no Triângulo Mineiro, né? Mas você nasceu no Ceará. Eu queria que você me contasse como que foi esse processo, essa viagem até Minas Gerais. É uma história muito cabulosa e muito extensa. Eu vou dar um spoiler, resumir. Eu sou da descendência tupinambá, meus pais, meus avós do passado, era tudo tupinambá. Então, eles viviam na região da Serra do Arari, Serra da Mãozinha, é aquela serra do Cariri, né? Com Jardim, e lá tem vários povos indígenas. Eu creio que a gente até cruzada, não só tupinambá, é um cruzamento. Então, eles tinham terra, muita terra, e veio... Na época, os bandeirantes, os grandes senhores, que o Cariri tem muitos senhores até hoje. E então
tomaram as terras juntamente com os outros povos indígenas que tinha lá, Cariri Chocó. Eles usaram, porque eles usam muito um contra o outro. E eles perderam as terras, desceram para entre Missão Velha e Barbalha, Juazeiro, aquela região. E aí meu avô arrendou terra e acabamos de viver. E quando meu pai nasceu, meu pai biológico, casou com a minha mãe e tal. E quando eu nasci, com 11 meses, meu pai morreu. Então meu avô tomou conta de mim. Minha mãe foi vendida a Pau de Arara para Santa Helena, Rio Verde, foi amarrada de corrente e tal, e eu fiquei com meus avós. Ele registrou como filha, então os pais que eu conheci em documento. Meu avô é meus pais, minha mãe era em documento, ela é minha irmã. E eu fui criada no meio das matas, casa de pau a pique, costume, casar cedo. Me casaram muito cedo, um casamento que veio destruir minha vida. E eu fui criada banhando nos rios, a primeira água do rio, buscando lenha no mato, andando nas árvores, conhecendo a natureza, o céu, olhando para o céu. À noite eu sei que hora é, porque tem um relógio. Os planetas, que é as demarcações, que é os planetas, a estrela d'Alva, a estrela Papacê. Então, enfim, tudo isso eu aprendi. O rezo, meu avô era curandeiro, ele era pajé. Hoje eu entendo, ele era um grande pajé, parteiro, povo rico, pobres, ia nele para curar animal que a cobra mordia. E ele estava me ensinando. Só que eu vim-me embora, pouca sabedoria que eu tenho é dele. A sabedoria que muita que eu tenho. E a criação, ele era um farinheiro, produtor de mandioca, de cabra, caprino, cavalo, jumento, jegue. Então, eu fui criada na roça. Quando eu me casei, eu não sabia fazer nada. E eu não sou uma mulher organizada em casa. Não sou. Eu sou para liderar, eu sou boa. Mas eu não sou organizada em casa. Sou estrambelhada, a casa... Quando eu arrumo, deixo arrumada. Mas quando eu não posso. O meu negócio é roça, liderar e cuidar e ir, vir. Isso eu sou boa. Ô, Cacica, e aí você falando do seu avô, querendo ou não, você também traz esse legado, né? De que era um pajé e aí tá agora com você. Outra coisa interessante é você falar dessas andanças, né? Lá do Ceará, e você traz Rio Verde, que eu acho que já é aqui na região de Goiás, que é um estado que recebe o nome aí de uma outra etnia, que são os goiáses, e fala da diversidade desses povos pelo Brasil, né, João? Que às vezes fica uma coisa assim, indígenas, região amazônica, região do estado do Amazonas do Brasil, e que não é, né? Tem em toda a sua extensão. Óbvio que o primeiro contato com os portugueses dá por essa área, os europeus dá por essa área litorânea, mas que no interior de todo o Brasil tem uma diversidade enorme de etnias, né? E que hoje está super reduzido. O João traz o dado aí de mais de 800 mil indígenas, mas que já beirou 8 milhões de indígenas, né? Que foram sendo dizimados. E aí, pensando nisso tudo, nessa diversidade, Cacica, como que você enxerga a representatividade do indígena no Brasil, dos povos originários? Hoje está muito precária. Hoje as pessoas, nós povos indígenas, deu um levante agora nessa volta do Lula. A gente não deixa de falar em política, que está de novo com o ministério, que nunca teve, né, um ministério que não está tendo hoje, mas que caiu muito a representatividade dos povos indígenas, porque os políticos não respeitam muito. Eles não respeitam, inclusive a gente que é preconceito, é muita coisa cruel que está acontecendo. Não tem um respeito. Agora está de novo voltando um respeito, mas não estava muito representado, não. Tem que reconhecer que a Rubia deu quase uma aula de história aqui pra gente, né, trazendo esses dados, mas são dados que revelam, inclusive, uma preocupação. Inclusive, a gente trouxe dados de 2010, que é quando foi divulgado o último censo. Como eu disse, o censo agora está sendo realizado depois desse período de pandemia e ele pode revelar dados, na verdade, que
um alerta, na verdade, né, para a situação do que vive o povo indígena hoje no Brasil. Para a gente entrar nesse assunto, você já adiantou sobre a ministra dos povos originários, que agora com o recente governo federal, né, fez o lançamento desse novo ministério, a Sônia Guajajara, que é deputada federal, né, também eleita, então ela já tinha todo esse trabalho e hoje é ministra dos povos originários. Para a gente ir lá na terminologia da palavra, para a gente entender como que é essa diferença. A gente pode falar povo indígena, pode falar povos originários, qual que é a diferença de um para o outro? Tá correto os dois? Tá correto. Povo originário, porque são os povos originários primícios da terra, né? E povos indígenas, porque é assim que nós se conhecemos. Era povo originário, deram o nome indígena quando Pedro Álvares Cabral invadiu o Brasil, porque ele não descobriu. O Brasil já existia. Nós já vivíamos originalmente nas terras. E recentemente, junto com esse novo governo, com esse novo ministério que foi criado, dos povos originários, inclusive, surgiu a discussão do povo Yanomami, que foi uma divulgação feita aí, né, inclusive na mídia, de uma realidade que vivia uma das etnias, né, indígenas, que trouxeram aí, né, veio a público uma realidade que já acontecia há anos, né, sobre o que passava esses povos indígenas. Então eu queria saber, junto com esse novo ministério, enfim, essa realidade que vive o povo indígena hoje no Brasil, quais são os principais desafios, na sua opinião? O maior desafio hoje é a mineração. Mineração que tem poluído os rios, porque é dos rios que nós se alimentamos. É do rio que nós banhamos. É do rio que a natureza toda depende. Então, o maior desafio hoje, para nós brasileiros, é uma demarcação e a mineração, poluindo os rios e acabando com as aldeias, né, com nossos povos. Para nós, o desafio maior é esse. E é importante a gente entender, porque nessa conversa, eu acho que todo mundo deve ter ficado por dentro, então, desse assunto, principalmente agora que ganha visibilidade, né, na mídia, sobre o que acontecia, mas aí você traz essa questão da demarcação da terra, né, e aí é um debate que muita gente faz, que existe muitos fatores envolvidos. O que são feitos, então? O que é feito com a terra indígena? Qual que é a importância da demarcação? Qual que é o trabalho realizado ali? Porque muita gente tem até um preconceito, né, sobre o que acontece nessas terras. Existe muito preconceito, infelizmente. Então, o que acontece? Por que é importante essa demarcação, essa valorização desse espaço indígena? A importância da terra, como eu já comentei aqui, que nós vivíamos da agricultura, para nós ela é importante porque é nela que nós plantamos a nossa semente para a sobrevivência, é nela que nós plantamos nossos remédios, é nela que nós fazemos a criação de nossos peixes, até o rio, é nela que nós criamos a nossa criação para nosso alimento, as nossas caças. É na terra que é dela que nós dependemos. Sem ela, nós não somos ninguém. Como diz o indígena, o Krenak, Ailton Krenak, a nossa sociedade, infelizmente, ela não tem a visão dos povos originários em relação à importância da montanha, da água, da terra, das plantas, que são outras pessoas, né? E que aí a gente só vive bem nessa interação. E aí, João, quando você fala, né, quando a gente fala aqui da representatividade, infelizmente, ainda tem essa dificuldade da gente pensar em meio ambiente, em proteção ambiental, mas sem abrir de verdade o diálogo com as pessoas, com os povos que, de fato, protegem. Estão próximos ali, né? Exatamente. A natureza, assim como a Cacica traz aqui pra gente. E aí, pensando nessa falta de representatividade ainda, hoje a gente vê a questão sendo um pouco alargada e representatividade em várias esferas da política, em outros contextos, aí também indígenas, com seus podcasts, seus canais na internet. Essa falta de representatividade pode afetar a autoestima e o senso de pertencimento? Sim. Sim, porque nós agora, nesse ano de 2021, a gente pediu um censo para poder com os povos indígenas daqui, porque são muitos povos. São muitos. A gente não dá conta de estar com eles. É muito. Na cidade inteira tem indígena. Araguari, Tupaciguara,
Campina Verde, que era terra deles, era terra dos povo de Goiás, inclusive eu fui casada com um deles, Aí, enfim, eu esqueci agora. Aí, enfim, era terra dos povos indígenas. Caiapó, né? Os Caiapó. Era terra deles. E esse povo precisava ter um senso para resgatar esse povo. Porque veio o branco, veio os governamentais. Eles não têm nós como indígena. Eu pergunto, tem índio que eles dizem que não. Então, quando o censo passou, a moça que foi fazer o censo na minha casa, ela se admirou quando eu me atualizei. Eu sou indígena. Você é branca, negra ou pálida? Eu digo, eu não sou pálida. Eu sou indígena. Ela disse, não, mas não está aqui. Eu digo, mas você vai pôr, porque eu sou indígena. Ela disse, aí depois ela se admirou, porque está passando nas casas, as pessoas com medo de preconceito, porque a gente sofre muito preconceito. O povo olha para mim e pergunta, Índia Paraguai, você não é uma índia, sua fantasia está linda. Eu digo, eu não estou fantasiada. Lá no Rio de Janeiro, agora, esse dia, eu sofri. Sua fantasia está linda. Eu digo, não é uma fantasia. Eu sou uma mulher indígena, Tupinambá. E eu tenho vários documentários que eu falo sobre eu. Então, é um preconceito. Então, tem que haver um censo, tem que haver um resgate. Porque a maioria dos povos está na cidade, não é porque nós... Porque foram lá, eu estou aqui. Acha que eu gosto da cidade? Eu sobrevivo. Mas no lugar que eu gosto dos matos, que nem você está vendo aí, a gente vive na cidade porque não tem opção. Eles foram no nosso lugar, destruíram, mataram, que nem estão lá fizeram no Almamame, como a maior história que aconteceu. E ainda tem várias histórias obscuras que não foi descoberta. Não é só os Almamame. Tem que ser alcançado. Que eles vão, que não dá acesso nem de entrar carro, avião, ninguém sabe. E estão lá sofrendo. Várias histórias que ninguém ainda foi descoberto. Então, tem que haver um olhar mais para os povos indígenas, porque realmente a realidade do que fala não é. Tem pessoas, mesmo dentro do preconceito, nós, em contexto urbano, sofremos que não somos aceitos como os povos indígenas, que foi o caso de eu entrar para ser reconhecida. E mesmo assim, não respeita. Não me respeita como cacica. Em vários lugares que eu vou, o povo nem olha. Cacica? Aí de conta que eu não existo. Essa é a importância do Bitar Podcast, para quebrar aí, né, com esse preconceito, né, João? E a quebra também da ignorância, entender o uso, né, do cocar, o uso dos ritos, dos processos indígenas, que são diferentes daqueles criados pelo cristianismo, dentro da nossa cultura, principalmente a brasileira, né, falando aqui do nosso país. E eu acho que essa é a importância de trazer a temática indígena para dentro das escolas. Podcast como o Bitar Podcast são a chave aí para a quebra dessa ignorância, né, João? Da visibilidade, né, para a gente tirar esses estigmas que nem a Cacica contou sobre essa questão de achar que muitas vezes é uma fantasia e, na verdade, é algo que representa algo tão importante, né? E é muito difícil a gente saber que no Brasil, que tem essa questão tão forte dos povos originários, hoje a realidade é tão distante que as pessoas não conseguem ainda reconhecer e entender de onde veio, o que são os povos indígenas hoje. E você trouxe uma coisa muito legal, que é com essa questão, assim, das redes sociais, enfim, foi dando mais visibilidade para povos indígenas mostrarem sua cultura, como vivem e tudo mais, e até esse processo de urbanização. E eu queria saber como que a gente, na sociedade, pode fazer esse trabalho de entender melhor, conhecer qual que é a realidade hoje dos povos indígenas, através mesmo desses canais de comunicação, Olha, existe um caminho? As redes sociais, ela é um canal muito bom, tirando dos fake news que tem inventado aí, para poder acabar com a imagem das pessoas, ela é um canal que tem trazido muita visualidade. Hoje, através da rede social, eu não conhecia ela, como hoje eu estou conhecendo. Hoje a gente pode conversar com vários povos de várias etnias, que nem hoje eu tenho um contato com vários povos. Tem os grupos de indígenas em contexto urbano, tem os grupos de indígenas de seus artesanatos, tem grupo de mulheres indígenas, tem grupo de pajés. Então, eu estou em vários grupos. E é neles que, às vezes, eu me pondero, porque nem tudo a gente sabe. Ainda mais vivendo em contexto urbano, que eles querem mais matar a nossa história mais do que tudo. E a gente precisa ter contato. E as redes sociais foi um canal que pôs as aldeias junto
ao mesmo tempo a gente participa de aldeia sem estar nela. E eu tenho hoje, graças ao Grande Tupã e o Anderu, que a gente hoje está mais em contato com os povos indígenas. A rede social tem trazido uma coisa muito boa. Já que você trouxe Tupã e Anderu, conta pra gente, quem é Tupã para os povos originários e Anderu? Tupã é um homem grande. A gente acredita, nós Tupi, que ele é um homem muito grande, que fez um universo, que fez a gente, que fez tudo que está aqui. Que quer dizer Deus, homem grande. E o Anderu é o filho dele, Jesus Cristo, filho de Deus, que deu a vida por nós. Que bonito, né? Que lindo. Impactado aqui. E Anderu. Cacica, voltando aqui à questão das demarcações de terra, para preservação da cultura e da identidade dos povos, é de suma importância. E aí, como que você enxerga esse processo no Brasil? Ainda é muito lento, e aí a cada entrada de um novo governo a coisa muda, às vezes avança, às vezes retrocede, e parece que a gente está sempre no mesmo lugar nessa questão, né, João? Como que você enxerga o processo de demarcação no Brasil? Muito lento. Eu estive na aldeia Namucurá, dos povos indígenas Chavante, no Mato Grosso. As terras deles é imensa. É deles, mas eles muitas vezes não podem plantar tudo que eles querem. Eles não podem usar elas como devem, porque esperando muito demarcação. Eu estive na Coroa Vermelha, eu estive em Ilhéus, muitos esperando, como vocês viram a maior chacina que aconteceu esse dia, lá em Porto Seguro, nas aldeias pequenas de fazendeiro, matar aqueles 2 rapazes com a morte cruel, com um tiro na nuca. Eles indo por causa de demarcação, por causa de terra. Foi um dos primeiros casos que a Sônia Guajajara, eu passei para ela, porque eu fiquei indignada. Já entrei em contato com ela e Sônia, você agora corrige esse fato. E já demarcou aquela terra. Eles já estão nas terras deles, aqueles fazendeiros cruel, que mandaram os jagunços, né? Então, é muito importante, tem sido muito lenta. Tem muitos povos indígenas esperando demarcação e sofrendo ameaça de fazendeiro, ameaça de garimpeiro, ameaça de governamentais, enfim, várias ameaças. Então, a demarcação é importante para que os povos, ou seja, nós que também queriam a demarcação, que nós já estamos muito para poder plantar, mesmo assim uma reserva perto da cidade, porque hoje nós dependemos da cidade. Uma reserva para a gente plantar nosso remédio, começar a nossa cultura, língua que a gente perdeu, né? Nem tudo a gente sabe a língua mais. Então, enfim, é muita importância para que nós possamos prosseguir com a nossa cultura. A gente espera que com a inclusão de novos representantes indígenas dos povos originários dentro da política, em todas as esferas, né, João? Que isso seja possível, que isso seja acelerado e que tenha um certo controle dessa ganância, né, de fazendeiros, dos agricultores, na tomada dessas terras que a gente sabe muito bem de quem é. Um esforço quase que urgente, né, agora para, enfim, correr atrás do prejuízo desses anos que houveram retrocessos, né, na questão do povo indígena, que pode agora encontrar uma alternativa, mas além desse processo mais emergencial, de ações mais emergenciais, tem todo um trabalho de conscientização que isso é a longo prazo, né, e muitas vezes começa na escola. Eu vejo que do tempo que eu fui estudante lá no ensino básico para hoje, melhorou essa questão da cultura indígena, como ela é retratada, como ela é tratada no ambiente escolar. Qual que é a opinião da senhora? Você acha que melhorou essa questão? Olha, às vezes melhorou, porque as escolas muitas vezes lembram de nós só no mês de abril. Uhum. Eu mesmo estou cheia de compromisso para o mês de abril.
Mas nós, povos indígenas, tem que entender que nós não somos só no mês de abril. Nós não somos só... Nós temos um calendário que tem os dias certinho, igual tem o dia de negro, o dia de todo mundo, o dia de mãe, de pai. Tem um calendário. Eles têm que lembrar, olhar esse calendário e lembrar os dias. O ano inteiro é dia de povos indígenas, não é só dia de índio, só o mês de abril que é dia de índio. Dia de índio é todos os dias. Dia nosso é todos os dias, porque nós vivemos uma luta. É uma luta para defender nossa cultura, defender nossos rezos, defender nossos povos, nossas mulheres, nossos costumes. Enfim, tem que as escolas ver. Então, a Cacique até fez um projeto que é Índio Lecionando. E eu quero retomar esse novo projeto do Índio Lecionando, que é o ano inteiro indo nas escolas lecionar a nossa cultura, falar dos nossos remédios, falar de nós, mulheres, da nossa vivência, como é na aldeia, enfim. É muito importante trazer essa cultura para dentro das escolas. Deixa eu só me retratar aqui que eu falei senhora, que eu até falo cacica, né? Deveria. Tô aprendendo ainda com você. E você falou sobre a questão dos medicamentos, né? E você faz esse trabalho junto com a culinária natural, enfim, usando essas ervas para medicina. Eu queria que a gente entrasse nesse assunto, pode ser? Até por curiosidade minha, porque eu tô vivendo uma fase aqui da minha vida, compartilhar com o pessoal do Bitar Podcast, que eu tirei meus sisos. Tô numa dor de dente. Teria algum caminho aí para através assim, da natureza? Nós, quando tiram dente, a gente tem a arnica, a gente tem a folha de algodão, que a gente faz o chá, e faz o bochecho, tudo da natureza. E faz o bochecho. Aquela que a gente faz saladinha também, transage. São antibióticos ricos, que a gente faz os bochechos para poder sarar, cicatrizar. É a folha de fumo, quando é no corpo, a gente faz o emplasto, põe e cicatriza rapidinho. João, se você não tiver fácil acesso, já vou te dar o endereço da minha mãe, que tem todas essas plantas e é aqui pertinho. Eu vou passar lá. Depois do Pitar Podcast, vai eu e a Cacique e você, a gente vai fazer. E mais do que isso, eu queria saber, assim, muitas coisas que estão no nosso costume hoje, no nosso dia a dia, até mesmo os remédios, na verdade, se a gente olhar lá na história, eles vêm dessa coisa natural, né? Até pra, enfim, minha irmã, ela toma um chá. Eu esqueci agora do nome, mas é tudo medicinal, que é para descansar, assim, que vem passiflora, tem um outro nome, um outro termo lá. A gente descansar o corpo é o chá da camomila, um hortelã, um chá de capim-cidreira. Tudo que vem da natureza, né? Tudo da natureza. E como que é essa relação, então, hoje, né, do povo indígena, a importância, então, para esse cuidado, também para a preservação da natureza? A natureza, ela exige respeito no tocar, no conversar, porque ela é viva. A gente não chega na natureza, entrando no território, sem antes conversar com os guardiões, que é os encantados. Você vai na natureza, a primeira coisa que você pede, abre os braços e abraça ela e diz, estou aqui. Peço permissão dos meus encantados, os guardiões da mata, para que eu possa entrar. E ela, todinha, ela começa a balançar. Vê aquela brisa leve, ela está dizendo, venha, entre, me possua, eu preciso que você entre e me explore. Dessa interação. Conta pra gente sobre os encantados. Você já falou algumas vezes aqui. Os encantados, pra nós, a gente crê que foi aqueles que já se foram. São as deusas do mato, como a Jurema, Cabocla Jurema, o Caboclo Tupinambá, o Cobra Coral, o Sete Flechas, enfim, dão muito nome. Muitos acham que eles é pessoa ruim. Eles não são pessoas, eles são protetores, estão defendendo os seus territórios, os seus povos. Que quando acontece assim, que a gente pede proteção para eles, que acontece de alguém que quer fazer o mal, esse dá mal, e fazer macumba. O povo nem sabe, macumba quer dizer um instrumento musical. A gente fala magia negra, que é uma coisa ruim. Mas os encantados é proteção para a gente indígena, proteção da natureza, do meio ambiente. Eles ficam muito tristes quando a gente vê uma árvore cortada. Eu choro. Eu, particularmente, quando eu vejo uma árvore de poste, qualquer árvore que nem eu estou vendo, cada dia Uberlândia se destruindo, aquilo para mim é uma tristeza muito grande. Ver um animal, casa quebrada, eles estão vindo tudo para a cidade
porque os seus habitats estão perdendo. Vê uma cobra ali. Eu sou amante de cobra. Eu não crio cobra porque ela é animal selvagem, não deve criar. Mas eu sou amante da cobra, os bichos selvagens. Por incrível que pareça, os que mais selvagens eu amo perdidamente. Porque eu tenho um espírito selvagem. Tem toda uma interação. E também essa questão de ver os encantados aí com esses olhos, né, tem a ver com o que foi construído pelo patriarcado, com a invasão dos portugueses, com a demonização das religiões de matriz africana e as crenças dos povos originários. Então, é por isso que a gente está aqui com esse podcast, para também, de alguma forma, retratar isso, né, João? Eu acho que é uma maneira de mostrar que ainda há tempo, né, da gente Exatamente. se conscientizar, que nem tudo está perdido, né, que a gente consegue encontrar esse caminho mais próximo de nos relacionarmos, né, entre esses grupos, etnias. A gente fala sobre essas mais de 300 etnias hoje, que deve ser muito mais, né, se a gente parar para pensar. Eu estava vendo uma reportagem que parece que deu uma crescida novamente nos povos indígenas, eles aumentou. E a alegria da gente é que cresça muito mais, porque eles diminuiu bastante, como você viu, tanto que era, diminuiu bastante, com as pessoas invadindo, matando, destruindo. Hoje, no Pico do Jaraguá, em São Paulo, tem uma aldeia urbanizada que, quando, assim, há 3 anos atrás, tinha 5.000 habitantes. 5.000 habitantes. Então, eu estive perto de Maracanã, também em Maracanã, Rio de Janeiro. Tem uma aldeia muito grande lá dentro, vivendo, né, dentro do contexto urbano. Aqui a gente quer criar uma pequena reserva indígena, um lugar indígena também, para poder juntar os povos, seja Tupinambá, a gente quer juntar. Quer fazer uma pequena aldeia, porque está todo mundo esparramado, todo mundo perdendo sua cultura. Então, é a importância de resgate. Hoje eu vivo num resgate. Costumo dizer que a gente está num resgate de povos originários, para que possamos novamente crescer e povoar as nossas terras e não deixar morrer a nossa história e a nossa cultura. Cacica, só voltando aqui um pouquinho, João, você falou sobre o projeto da Cacica Kawapoti, que era os índios lecionando. Existem outras iniciativas, já que você viaja muito pelo Brasil, existem outras iniciativas como essa para valorização da cultura indígena? A iniciativa, hoje eu vivo nas escolas, né, falando da cultura. Eu não tenho nome ainda. Tem várias iniciativas, né? Que é voltar para as escolas, falar da importância da cultura, a importância dos remédios, que hoje em dia os remédios eles estão sendo proibidos nós tomar, enquanto eles vão dentro do nosso território, tira e enche de química e as pessoas ficam dependentes. Aí diz assim, fulano não é dependente químico. Se torna dependente, porque tomam aquele remédio todo cheio de química, como a cannabis, por exemplo. Eles proíbem nós usar cannabis, enquanto eles elaboram 300 ml de cannabis, são R$800. E é um óleo que é bastante bom para nós faz o uso deles, para nossas rezas, nossos remédios, nossos partos das nossas mulheres, entendeu? É uma coisa boa e eles proíbem. Tem todo um trabalho aí, né, nesse trabalho de resgate, inclusive a aproximação desses termos, né? Você falou sobre essas aldeias que estão próximas de lugares que muita gente conhece, Maracanã, enfim, na capital paulista, né, São Paulo. E eu queria entender melhor, então, quais são as oportunidades hoje? Quais são os caminhos dos povos indígenas? Tem quem opte por permanecer na aldeia? Tem hoje quem opte pela urbanização? Como é que funcionam essas escolhas? Olha, eles querem uma demarcação. Mas aí, hoje em dia, os próprios povos indígenas que estão nas aldeias, eles falam que nós, muitas vezes, muitos deles, nós não somos indígenas. Então, a importância da Sônia chegar como ministra, ela está olhando, muitas vezes, muito mais para as aldeias e a sociedade, os governamentais esquecem de nós, urbanizado. Chamam nós urbano, nós não precisamos. Claro que nós precisamos. Nós estamos dentro da cidade, temos comida, temos roupa, temos acesso bem mais básico,
com a comida, as coisas mais a cultura nossa, nós precisamos levar ela adiante. Nós precisamos preservar a nossa cultura, a nossa língua. Então, não pode dizer que nós não somos povos indígenas. Nós não estamos na aldeia porque todo mundo sabe por quê. Porque destruíram. Então, é preciso que haja um território para que nós possamos voltar à nossa cultura novamente, voltar à nossa língua, ou na cidade ou não na cidade, voltar para nós, para poder novamente nós voltar a ser quem nós era. Porque eu creio que lugar de indígena é onde ele estiver. Não é só porque nós não estamos na aldeia que nós deixamos de ser povos originários. Então, nós temos vários grupos de indígenas em contextos urbanos e a minha fala é essa, que todo mundo se podere, que todo mundo lute, aproveitando esse governo agora, para poder o ministério também olhar por nós, para dar poder para nós poder prosseguir a nossa cultura e a nossa história dentro da cidade. E aí, algumas vezes nas suas falas, você trouxe a questão da escola. Você circula muito pelas escolas, né? Como que você enxerga as oportunidades de estudo e de trabalho para os jovens indígenas no Brasil? Como que eu enxergo? Eu enxergo que eles têm que voltar aos costumes, aprender a língua, aprender a cultura, porque muitos estão perdendo. Ah, não, minha mãe é indígena, minha mãe é descendente, eu não quero aprender. Então, eles têm que voltar, procurar enxergar mais, porque muitas vezes a gente não pode trabalhar com a cultura, eles se perdem, ficam perdidos. Então, é a importância de trazer os estudos, trazer mesmo um conhecimento maior com as culturas das etnias, para que eles não fiquem perdidos, porque muitos estão perdidos. Ah, eu sou indígena, mas não sabe falar nada. Até porque quando um jovem indígena tem ali o conhecimento de todo o seu processo histórico, onde ele estiver inserido, onde ele estiver, é um facilitador dessa quebra da ignorância, né? Sobre os costumes, crenças. Isso mesmo. Ele muitas vezes não quer falar por causa do preconceito. Muitas vezes ele vai dizer, porque nós levamos nome de fedido, nós levamos nome de beberrão, preguiçosos, oportunistas que quer tomar as terras dos outros. Muitas vezes tem as terras, mas é proibido plantar. Porque os grandes ruralistas, até a FUNAI mesmo, quando estava com poderes de pessoa errada, não deixava eles plantar. Então fica aqueles povos dependentes de FUNAI que não chega lá de coisa nenhuma. Mato Grosso é prova disso, que eles passam maior precisão. Eu estive lá. A FUNAI diz que está cuidando, que estava cuidando, enquanto não chega nada. Então é urbanizando eles, ó. Lá no Mato Grosso eles não sabem fazer um remédio. Tem as ervas, tudo, e eles não conhecem. Aí eu estou indo agora em junho para lá, para nós ensinar eles a fazer xarope, ensinar eles a fazer os remédios, raiz, porque eles não sabem, estão vivendo tudo com remédio cheio de química. É um trabalho de resgate até pela preservação da própria cultura, dos ensinamentos, né, da linguagem. Você falou sobre o lugar do indígena onde ele quiser estar, né? Isso começa desde a escola, inclusive até na faculdade. Hoje, nas universidades públicas, já existe um acesso para o povo indígena. E eu queria entender ainda, você falou sobre essa questão da urbanização, que muitos optam por esse caminho, até pela própria destruição, né, das aldeias, enfim, por conta aí de todo esse contexto que a gente vive. Mas existe hoje uma oportunidade no mercado de trabalho para o povo indígena ou ainda tem o preconceito? Tem muito preconceito. Eu mesmo já pedi serviço por ser indígena. Eu entrei uma vez num trabalho, aí falando lá, o patrão começou a ver, você parece ser indígena. Aí eu começou. Eu sou. Aí a esposa, no outro dia, quando eu cheguei, ela me despediu. Não, eu não quero mulher indígena, que mulher indígena não toma banho, mulher indígena isso, aquilo, outro. Eu disse, mas quem disse? Eu tomo banho sim, senhora. Não, eu não quero, mulher preguiçoso. E eu não quero. Me dispensou. Eu fui embora, eu não entendia muito. Tinha pouco tempo, assim, que eu estava na cidade. Eu achei aquilo um horror. A gente sofre muito preconceito. Então, a importância da gente ser valorizado é muito importante. Porque é muito preconceito. Assim como o negro sofre preconceito, nós sofremos. Nós só somos vistos como mulheres ardentes, como mulheres... Para casar, os senhores, as mulheres brancas, não querem. Mas nós somos vistos como um objeto sexual, nós somos vistos como
sei lá, como lixo. É uma criação aí daquilo que eu já falei, né? De todo o histórico aí do processo de colonização europeu. Mas existem, né? Boas ações sendo realizadas aí em todas as esferas alternativas. E aí, a título de curiosidade, a Habitat Educação, juntamente com o Instituto João Bittar, desde 2012 já atendeu mais de 200 indígenas, jovens aprendizes, e pelo Brasil. E ao menos 5 aldeias, além de jovens aprendizes indígenas que não moram em aldeia, por acreditar no poder da diversidade, por não acreditar nessas crenças limitantes que todo o processo histórico do Brasil aí ainda exerce no imaginário brasileiro, né, João? Fogem desse preconceito e ainda bem que existem esse contato, né, essa conexão entre culturas diferentes. Isso é tão importante para o crescimento, né? Eu, enquanto jornalista, eu vejo como é bom a gente poder ter contato com pessoas que pensam diferentes, que viveram realidades diferentes. E desde já, de novo, muito obrigado por essa conversa, viu, Cacica? E ainda falando sobre essa questão de oportunidade, por exemplo, nessa ação do Instituto João Bittar, que hoje está presente também atende jovens que estão em aldeias, mas jovens que também não estão em aldeias, mas preservam, então, essa cultura indígena. Então, ou seja, não é só na aldeia que eu vou encontrar o povo indígena. Existem esses outros caminhos e já existe alternativa para que concilie, né, essas duas coisas. Existe. A gente está com o trabalho, né, lá a ponto de resgatar a cultura, como eu já falei, resgatar jovens, mulheres, começar com o trabalho que a gente está fazendo uma nova obra, com trabalho de artesanato, com trabalho de vestimentais, com trabalho de arte culinária, com trabalho de remédio e rezo. Resgatar em todos os termos, mesmo vivendo em contexto urbano. Isso é o que a gente está buscando fazer. E o que você espera, assim, desse contato nesse processo de organização todo? Qual que é... Porque eu acho que as pessoas, às vezes, ou têm receio, às vezes tem medo, quando não tem o pior, que é o preconceito. Então, qual que é a esperança assim, desse contato? A minha esperança é que a gente seja apoiado pelos governamentais, pelos professores de geografia, de história, que estão também nesse mesmo processo de resgate, assim como vocês abriram essas portas aqui, que fiquei muito feliz, né? E saber que estamos aqui, que vocês verdadeiramente são ativistas, verdadeiramente são apoiadores e assim como vocês, outros apoiadores também, nos alcançam para nos apoiar, para a gente contar a nossa história e nossa cultura e fortalecer a nossa história aqui em Uberlândia e região. Que ótimo. E como os jovens podem auxiliar nesse processo? Porque são muitos os jovens que estão nos assistindo no Habitat Podcast. Eles, claro que a gente tem que deixar essa missão para eles também, né? Tem que passar a bola. Eles podem auxiliar, seja bem-vindo para estar conosco, né? Tá aí os meninos que jovens, como eles, que falam a mesma linguagem. Eu sou uma mulher de 54 anos, fazer 55, eu tenho um espírito jovem. Que sejam bem-vindos para nos auxiliar naquilo que eles já sabem, que às vezes nem eu sei. É bem-vindo para nos auxiliar e resgatar, contar a história para nossos jovens que estão crescendo, que estão com contato, que às vezes nem quer. E através desses jovens que já sabem tanta coisa, eles apaixonem novamente pela nossa cultura. Assim como você está criando aí, né, o Centro Cultural, tá fazendo a reforma, com certeza existem outros vários centros culturais que retratam a questão indígena, a preservação histórica, linguística, que os jovens também podem procurar em suas localidades e se inteirar da temática, né? Sim. E é muito bonito, é muito rico, né? Tem alguma curiosidade, assim, por exemplo, na sua aldeia, enfim, da onde você vem, tem alguma curiosidade de alguma palavra, alguma etimologia diferente? Tem muita curiosidade. Até eu mesmo, que nem toda língua, hoje a gente perdeu a língua, nem toda. Eu quero resgatar a língua todinha, né? E eu creio que os jovens é muito importante, eles também têm a curiosidade. Eu sou curiosa com várias línguas. Eu sou uma pessoa curiosa. Tem muitas coisas que a gente não sabe, a gente quer que aprenda.
Agora, a gente já falou de tanta direito, da importância da valorização, eu queria entender um pouquinho mais da sua rotina, assim, né? Qual costume indígena que, por exemplo, muitas vezes a gente tem algum costume e a gente nem sabe da onde a gente trouxe, né? Da onde a gente resgatou esse costume. Tem algum costume que você não abre mão no seu dia a dia? Algum costume que veio lá? Tem vários costumes que é anoitecer e eu olhar para o céu e agradecer. É amanhecer, não tem rio, e eu tomar banho. Todo dia eu tomo banho com a primeira água, seja no rio, seja na torneira, e agradecer pelo novo dia que chegou. E alimentar e agradecer ao grande Deus pelo aquele alimento. Não deixar faltar nem na minha casa, nem na casa de nenhum ser vivente da terra. É um dos costumes que quando eu às vezes erro, não faço, eu fico... Acho ruim, porque é um costume que eu tenho. De agradecer todos os dias ao Criador. Por aquilo, pelo acontecimento, pelas lutas. Se eu estiver sofrendo, não chamo sofrimento. Nunca diga quando você estiver passando por uma coisa perrengue, uma coisa... eu estou sofrendo. Não. Antigamente, eu achava que era sofrimento. É a hora que o Criador está ensinando nós. Assim como você testa seus filhos, Ele nos testa dando uma prova. E é com essas provas que a gente aprende a ser nós. Porque não existe uma história senão ao ver ela. Que história você conta se você nunca passou? Se foi tudo bonança, foi tudo bom, tudo na mão. Você tem que ter uma história, tem que ter uma aprendizagem, tem que ter como se diz, uma coisa para você poder saber contar a sua história. Como você vai criar seus filhos se você é uma pessoa sem um retrato, sem passado. Tem que ter um passado e uma história. Uma resistência. Quando eu falo é resistência. Quando a gente está passando por uma resistência. Então, é um costume que eu tenho de agradecer. Que né? Interessante, né, João? Porque a gente às vezes acorda já naquela coisa... Na rotina, né? Na rotina e... E quando eu não dou tempo, que eu saio apressada, eu saio, Deus, obrigado, Grande Tupã, porque eu tô com pressa, obrigado, eu saio. Eu sempre saio conversando, pô, até peixe que for louca. Mas eu vejo um bichinho, vejo ele, oi, bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Aí eles olham pra mim, vai no rabinho, e eu sigo, eu tenho mania com isso. Então, mesmo se estiver no dia agitado, na correria, dá tempo de ir fazendo aí e trocando esse agradecimento, né? Ô, Cacica, conta pra gente desse instrumento. Você é uma pajé, então você também realiza os processos de rezos, como você disse, e de cura. Como que é isso no seu cotidiano? E aí, esse instrumento tá incluso? Ai, desde pequena, eu quero os dons, né? Eu tinha isso. Eu tenho visões, eu sou assim, de visões, os que o povo chama vidente. Eu tenho umas vidências. E eu crescer, eu fazia com meus filhos os rezos, escondido, eu não gostava que ninguém soubesse. Aí eu ia pro Glória, chegou um homem na minha casa com a coluna travada. E eu sentia em mim. E eu olhava para ele, aquela dor. Aí eu não cheguei, parece que empurrou em cima dele, os encantados. Oi, moço, você tá passando muita dor nele. Como você sabe? Aí eu tô sentindo. Ele, nossa, você sabe? Aí ele pediu para mim fazer. Eu fiz. O homem ficou bom e tal. E aí a menina lá viu e brunchou todo mundo. Um pouco mais tava vendo gente de São Paulo, em todo canto, para fazer. Aí eu comecei a ver, eu quero estar do João de Deus. Eu digo, meu Deus, vão já achar que eu sou um João de Deus. Porque a gente tem gente boa, tem gente ruim, né? Exatamente. E aí eu fui para o Ceará, fiquei mais ou menos um mês. Aí eu fui em Porto Seguro, na região lá, para poder. Cheguei no cacique, o cacique foi cacique velho, pajé. E ele me benzeu e falou para mim. A triagem que eu estava olhando, os artesanatos. Ele de cadeira de roda olhou para mim. Tá fugindo do seu legado, né? Eu assustei, eu disse, nossa.
Jesus Encantado acabou de falar para mim. Você vai voltar e vai assumir o que é seu por direito. Você não está lá porque você se escolheu. É porque o grande Tupã te pôs lá. E aconteça o que aconteceu, você foi chamada para isso. É não, não. Sim, sim. Não é para fugir. Quem foge é os covardes. Você é covarde? Eu não. Então volte para o seu posto. Aí eu benzo. Eu tenho os dons. Não é meu, é o Criador que deu. De ver as crianças lá no ventre, fazer as místicas, os rezos, fazer as massagens, enfim. E a gente usa o maracá, que é chamado maracá, chocalho, pra gente, quando tá fazendo os nossos rezos, tá passando no corpo. Os óleos, que são óleos naturais de mamona, o óleo de coco, o óleo da macaúba, os óleos naturais, né, que a gente usa para passar no corpo, que é para tirar as energias ruins dos poros. Tem vários tipos de mística. Tem aqui para curar um umbigo, que as mulheres bem soubessem, ou o homem também, não andava com seu umbigo mostrando, porque é nele que foi feita a concepção. Nós fomos concebidos por um umbigo. E é nele quando estamos, às vezes, entra no cemitério, entra num lugar, um lugar que tem espírito ruim. Eles entram. É onde a gente fica com muita cólica, a gente fica com o corpo ruim, a gente fica com coisa que a gente nem imagina que foi entrada coisa ruim dentro do corpo. É onde a gente ouve os olhos e os barulhos no lugar daquela, na hora daquele rezo, que é para poder expulsar as coisas ruins. E esse instrumento é fundamental. Ele é tipo assim, como o rei tem aquele... que eu me esqueci como é que chama. Espada? Não, é... que quando ele aponta para você não pode entrar sem ele apontar. Isso aqui é é ele e uma lança. Eu tenho uma lança também. Se eu tiver aquela lança também, ela é muito poderosa. E tem nossos arcos e flecha também, que é o momento que a gente está em guerra. Tem várias coisas que a gente precisa falar, né? Muita coisa que a natureza e os encantados nos ensinam. Eu fui numa cachoeira esse tempo, há 3 anos atrás, acho que mais ou menos. É a cachoeira do Mirandinha. E nós levou para fazer os rituais, que é onde tem o documentário meu, Lugar do Indígena, é onde ele, se vê que é um filme hoje, vai virar PMix. Então ele tem lá, no dia que nós fomos lá, eu fazia os ritual, os encantados levaram meu arco e flecha. Eu não dei, mas eles quiseram, né? Depois que eu cheguei em casa, eu falei, gente, aí foi que eu fui entender que foi eles que levou como uma oferta. E depois desse dia, tudo que tá se abrindo, tudo tá... várias coisas minhas que somem, às vezes, os encantados que levam. E eu tive, os meninos foi, o Isaac. Foi uma natureza, uma experiência muito linda esse dia. Nós fomos ver o nascer do sol. Nós saímos 4h30 da manhã para ir para o Rio, para a Cachoeira do Bom Jardim, onde eu levo os meninos às vezes para a gente falar, fazer os rituais. E lá minha menina viu a Jurema de olhos nus. E depois disso ela tem visto vários tinios, porque a Jurema ela tem várias irmãs. Explica pra gente quem é a Jurema. A Jurema é uma cabocla muito poderosa, guerreira, que não leva desaforo para casa, é uma cabocla que lutou pelo povo dela. Ela é Tupinambá, da linhagem Tupinambá. Então, é muito... falar de Jurema, acho que nós levamos o dia inteiro. Né? A gente está querendo fazer os rituais, depois que a Oca estiver pronta, vai vir as meninas de São Paulo para fazer o ritual da Jurema, até porque vai consagrar minha menina, porque a gente descobriu que ela é filha de Jurema. Olha só. Ela, a filha dela, é filha que tem a Jaci também, a Jupira, a minha neta é a Jupira. E está sendo descoberto várias coisas no meio, os meninos estão se descobrindo, o Isaac, o Guaraci, estão se descobrindo muito com as etnias dos encantados. Até o final do episódio a gente vai dar um jeito de mostrar os meninos que ela tá falando ali, né? Para o pessoal não ficar curioso. Mas você falou sobre até a questão do documentário que você participou, que foi gravado, então. E eu queria saber algum lugar, algum filme, até mesmo livro que você possa indicar para quem quiser aprofundar mais conhecimento, saber mais sobre essa cultura. Tem algum material que você indica? O filme Beni. É uma grande mulher liderança.
Ela é bem liderança, que foi a primeira, ela se descobriu liderança, ela chamava as mulheres para debaixo daquela ave grande que tem lá na Amazônia. Porque era proibido uma cacica ou uma liderança mulher. E aí, eu não vou explicar muito, vocês vão ver esse filme, Beni, onde eu fui comentarista, passou aqui, ao lado aqui da TV, aqui embaixo. E eu fui comentarista desse filme, Beni. Ele é muito bom. E tem vários, né? No momento agora, é muitos filmes, não lembro. Mas A Yara Magalhães passou esse dia uns pemicas e vários filmes do Cariri também. Viu? É filme indígena, que é a história do Cariri. E um livro da Márcia Cambeba, do Daniel Muducuru, aí o Tuquenacre. E Uberlândia. Né? É a Precisa ver aqui no Vitar Podcast. Exatamente. Eliane Potiguara. Olivo Checriabá. Ou seja, o conteúdo tem. Eles têm vários livros. Então, Que legal. tem vários livros, muitos. Hoje em dia, a cultura indígena, eles estão esparramando muito sobre livro. Estão fazendo muito livro. Está sendo contada muito história em gibis, né? Que nem o livro Chequiape. Ele está fazendo história do Curupira, história dos Encantados, tudo em gibis. E é muito bom. Isso é muito interessante, porque até então a gente tem um consumo da coisa, do universo, dos gibis, às vezes muito importada, e a nossa cultura, né? Ela é muito rica. E aí os nomes que a Cacica trouxe aqui, espero que vocês tenham anotado, Muducuru, Krenak, que são super interessantes. É a Márcia Cambeba, é uma mulher muito poderosa, ela. E aí eu anotei o nome do seu filme aqui, e aí vai estar disponível no YouTube? Ele está no YouTube. Lugar do Indígena é onde ele estiver. Já está disponível? Tá. Então, gente, é só assistir que aí... Esse filme está nas escolas hoje, estão me convidando. E tem também o meu documentário que está lá, o meu documentário no Google. Quem é Cacica Cauane Tupinambá ou Cacique Lurdinha Tupinambá, que o povo dá um nome, né? Aí você vai ver, aí os vídeos, aí tá lá vários vídeos que tem a Georgetânia fez também em homenagem às mulheres do ano passado, se não me engano. Ela fez um documentário das mulheres, com as mulheres, que eu esqueço as mulheres com o nome. Tem minha história todinha lá. Tem um com o Edbank, com as pessoal do Pérola Negra também fez. Tem vários vídeos meus já lá. Que legal. Isso é ótimo, porque quando a gente pergunta como nós, né, que estamos aqui do outro lado, podemos fazer para valorização, para nos inteirar mais, já está acontecendo, né? A Cacica traz alguns nomes de mulheres que pesquisam audiovisual aqui na região do Triângulo, que é a Yara, a Georgetânia, que é uma liderança. Você procura a Georgetânia, que ela está com esse documentário muito rico, não só que foi o trabalho de mulheres que ficou no tempo de pandemia, que não parou, que ficou de linha de frente. Eu fui uma. Ficamos em linha de frente em tempo de pandemia. Sem parar, né? Com as cozinhas abertas, com a história levando, cuidando das outras mulheres, cuidando de pessoas. Não, se arriscando e não se arriscando. Porque quando fala de vida, a gente tem que preocupar com as vidas, né? É isso. Vida é vida. Todas importam, né? Exatamente. Olha, o pessoal precisa entender que nesse podcast de hoje foi uma verdadeira aula de história, da nossa história, da minha, da sua, da Cacica, né? E de você que está nos acompanhando. Agradecer de novo o seu convite. Eu acho que o assunto renderia aí vários episódios. Eu estou super curioso para saber mais sobre a própria questão da medicina, né? Hoje a gente está tão imerso no mundo, enfim, onde fica fácil a gente procurar um remédio, mas se a gente lembrar que às vezes sai do chão, né? Você está com remédio na sua porta, muitas vezes morre e não sabe. Exatamente. E que legal que a gente tem essas outras fontes alternativas de conhecimento, né? Hoje a gente tem as redes sociais que ajudam, né, a dar visibilidade para esse trabalho como um todo. Sempre que já é novidade, o convite está feito para voltar aqui no Vitar Podcast, viu, Cacica? Eu gratidão por isso.
Foi uma aula de história e a gente não conversou nem sobre a metade, né? Então tem mais assunto aí, tomara que a Cacique retorne em outro momento. Foi muito bom esse papo. Acho que é super importante estabelecer o diálogo para a quebra de crenças pejorativas, de preconceitos. Se você quiser deixar alguma dica para os nossos jovens, tá aqui aberto o canal, as suas redes sociais. Você já falou aí do Google, mas onde mais a gente pode te encontrar? Me encontra no Instagram, Lourdinha Tupinambá, no meu Face, que é o mesmo, e no meu WhatsApp, né? Cacica Cauane Tupinambá. E na minha oca, porque ela está em construção, ela não está feita agora. Então, e nós iremos lá visitar esse centro cultural. Na cozinha comunitária, lá me encontra, que eu trabalho lá, né? Eu estou sabendo que Rubia foi lá, teve até uma carninha. Estou esperando a teve meu um convite também. Olha que chique. A gente vai, breve, quando a casa estiver pronta, é tudo bem, nós vamos marcar um luau, trazer os chás da Jurema, que eu já falei, trazer o ayahuasca, que é um chá, que é o chá da cura, é o chá milagroso, né? Onde a gente se descobre quem somos nós. O ayahuasca, quando você toma ele é um resgate. Você vai se resgatar. Aí você vai se encontrar com você mesmo. Deixo recado para o jovem que, dependendo da sua cultura, raça, cor, abrace, não tenha vergonha. Seja indígena, seja negro, seja cigano, seja alemão, seja quem você for. Abrace e não tenha vergonha, porque se você tem vergonha de quem você está se envergonhando da sua árvore genealógica. E nós viemos de uma árvore genealógica. Nós não estamos aqui por acaso. Todos nós que passamos aqui temos uma missão a cumprir. E se nós se acovardar e ser covarde, nós vamos passar por processo ruim. Que nós estamos aqui porque o Criador nos mandou para uma missão. E devemos abraçar o que o Criador quer que nós façamos. Esse é o recado que eu deixo para os jovens, para as mulheres, mãe. Ensina seu filho a cultura de onde você veio e para onde você vai voltar. Porque nós só passamos, nós não morremos. Nós só deixamos o corpo e voltamos para onde nós viemos. Passamos uma viagem, fazemos uma viagem, passamos o grande rio. Não ter medo da morte, porque você vai voltar a viver novamente. E com essa poesia, acho que a gente encerra. Eu não tenho mais nada para falar depois disso. Só quero falar, Cacica, até a próxima, viu? Tomara que a gente se reencontre logo aí. E você que nos acompanha no Bitar Podcast, até o próximo episódio. Fica à vontade aí para pesquisar mais, conhecer mais sobre a nossa cultura, a nossa história e sobre a Cacica. De novo, muito obrigado pela presença, Gratidão. viu? Rubi, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.